Pessoal, esse adubo preto que vocês estão vendo aqui no solo, que a gente está fazendo a aplicação aqui no nosso plantio de açaí, tá? Vocês conseguem ver aqui, ó. Ele é uma das melhores coisas que você pode adotar aqui no seu plantio para aumentar sua produtividade, melhorar a fertilidade do seu solo. Eu já adianto para vocês que isso aqui não é terra preta, tá? Na verdade, no futuro pode acabar transformando o nosso solo em uma terra preta, tá? Não é nenhum tipo de adubo orgânico compostado. O pessoal que já conhece um pouco de agricultura já deve saber, batendo o olho aqui, já deve saber o que que é. Mas eu vou logo adiantar para vocês, porque provavelmente vai estar no título do vídeo, né? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que carvão, tá? Pode não parecer, porque são pedaços pequenos de carvão, como vocês podem ver aqui, ó, né? Isso aqui, pessoal, na verdade a gente chama de pó de carvão ou moinha de carvão, tá? Isso aqui é resíduo das carvoarias, né? Que não tem valor comercial, porque ninguém quer comprar esse tipo de carvão aqui na saca, né? Então, normalmente as carvoarias, pessoal, jogam isso aqui fora, tá? Simplesmente descartam isso aqui. E isso, pessoal, é extremamente valioso pra gente que é agricultor, tá? E nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês todas as vantagens de você utilizar esse tipo de carvão aqui, esse tipo de moinha de carvão, aproveitar esses resíduos aqui no seu plantio, seja um plantio de açaí, como o nosso aqui, por exemplo, seja outras culturas, porque as vantagens que eu vou explicar para vocês agora aqui são as mesmas para todas, beleza? Bom, pessoal, então como eu já adiantei para vocês, aquilo ali na pá carregadeira do nosso trator é moinha de carvão, é pó de carvão, tá? E o que acontece, pessoal? A gente está começando a fazer a aplicação desse carvão aqui no nosso plantio. Nós já fizemos o plantio alguns meses atrás de algumas linhas. Estamos fazendo isso, tornando isso uma rotina aqui no nosso plantio, tá? Aplicando de pouco em pouco, para a gente tá sempre aplicando com frequência, tá? Muita gente vai achar esquisito, né, Ricardo? Mas por que aplicar carvão no plantio e, ao mesmo tempo, muita gente vai achar perigoso, né? Porque carvão, a gente faz fogo, né? E estamos entrando na seca, muita gente pode ficar com essa preocupação. Mas vamos esclarecer ponto a ponto aqui nesse vídeo, tá bom? Não se preocupem, porque tudo que eu vou falar aqui, pessoal, a gente começou a usar, na verdade, essa técnica agora, depois de meses de estudo, tá? Vixe Maria, eu procurei vídeo no YouTube, artigos científicos, palestras, né? Eu perguntei para engenheiros agrônomos sobre isso, pessoas que são ligadas à agroecologia, porque muita gente da agroecologia já conhece essa técnica, né? Da agroecologia, do manejo mais sustentável da terra e tudo mais. Muita gente conhece essa técnica de aplicar carvão no plantio, inclusive muita gente se refere a esse carvão como biochar, tá? Eu não quis chamar nesse vídeo aqui de biochar, eu não estou chamando de biochar, porque eu sei que o biochar tem uma técnica que você tem para você produzir ele. Não é qualquer moinha de carvão que você pode necessariamente chamar de biochar, pelo que eu entendi na definição, tá? A temperatura do forno tem que ser ideal, o tamanho dos resíduos tem que ser ideal. Então eu não vou chamar aqui de biochar, eu vou chamar simplesmente de carvão, tá? A gente está aplicando carvão aqui no nosso plantio. Então, pessoal, a gente estudou muito antes de começar a fazer essa técnica, tá? E eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho de tudo que a gente estudou e como é que a gente faz essa aplicação aqui no nosso plantio, para você, caso também se sinta seguro, caso você goste da ideia, você comece a fazer a aplicação no seu também, porque eu garanto para você que tem muitos benefícios que podem trazer para o seu plantio, para a produtividade e para a longevidade, inclusive, do seu plantio, com a fertilidade do solo. Vamos começar pela prática aqui, né, pessoal? Sei que muita gente aqui fica agoniada, ai, cara, tu fala demais, tu não mostra a prática. Vamos lá, vamos começar pela prática. Pessoal, basicamente a gente carrega o carvão aqui, seja numa carroça, seja na pá do trator. Hoje eu estou trazendo na pá do trator porque eu estou fazendo outros serviços, então na pausa de um serviço eu boto na pá um pouquinho e venho aqui fazer minhas aplicações, tá? Mas tranquilamente pode botar numa carroça e fazer as aplicações. Não sei se num distribuidor de sólidos funcionaria bem, porque tem algumas partes que são um pouco grandes de resíduo, né? Mas enfim, a gente carrega aqui. E o que acontece, pessoal? A gente faz a aplicação no campo aqui usando uma pá, no nosso caso aqui, tá? Eu tô aplicando, pessoal, como é uma quantidade pequena que a gente está conseguindo por vez, né? Eu não tô conseguindo igual o adubo orgânico, eu consigo 200, 300 sacas de uma vez. A de carvão eu tô conseguindo aí com a carvoaria, 20 sacas por vez, tá? Então, o que acontece? Para eu não gastar tudo de uma vez e demorar um ano inteiro para poder fazer a aplicação no meu plantio,
O que eu estou fazendo? A gente está fazendo nossa aplicação de pouquinho em pouquinho. Então, no esterco, a gente usa 2 pás bem cheias, né? Aqui, para fazer nossa aplicação no campo, é uma pá somente, tá? Eu pego uma pázinha daquela ali, aqui no canto, está fazendo a aplicação. Eu boto ela aqui, pego uma pá bem cheia e eu espalho aqui no nosso plantio da forma que vocês estão vendo. Metade da pá aqui, metade da pá do outro lado. E eu padronizo isso, tá, pessoal? No caso do adubo orgânico que a gente faz a aplicação, eu aplico 2 lados porque é muito adubo orgânico, né? Nesse caso aqui do carvão, como vocês podem ver, porque é pouco, é metade, eu aplico só de um lado. Para equilibrar, pessoal, a gente tem que saber que a gente fez a aplicação só de um lado. Então, na outra vez que a gente for aplicar, a gente já aplica do outro lado e fica intercalando. Então, tem que ter esse controle, tá? Tem que ter esse controle aqui, certo? Ricardo, precisa estar roçado o plantio como tá o teu aqui? Porque a gente fez uma roçagem, a gente está fazendo uma roçagem aqui no plantio, né? Para gerar a cobertura de solo aqui para o nosso verão que está chegando, né? Para nossa seca que está chegando. E ó, eu estou mostrando aqui para vocês a aplicação, né, no roçado. Então vocês conseguem ver que está bem limpo aqui, né, a nossa linha de plantio. Mas não precisa, tá, pessoal? Não precisa se preocupar com isso aqui não, tá? Eu já vou explicar para vocês qual é o intuito, no final das contas, do uso do carvão, para vocês entenderem os benefícios dele. Mas não precisa estar 100% roçado não. Você pode aplicar inclusive em cima do mato, depois fazer a roçagem, tá? Não tem problema, certo? Porque aqui a gente está fazendo a aplicação e eu estou fazendo o vídeo para mostrar para vocês que fica mais fácil, né? Mas naturalmente, pessoal, vai crescer mato de novo, a gente vai roçar, vai incorporar, tá? Por exemplo, essa outra linha aqui, ó, é uma linha que nós já aplicamos anteriormente. Vocês conseguem ver que a gente já fez algumas roçagens depois e o carvão tá começando a desaparecer aqui no meio, né? Tá começando a ser incorporado. A gente consegue ver um pouquinho ainda, ó. Mas ele já está começando a ser incorporado ao solo por conta das roçagens, tá? Então, o efeito vai ser o mesmo, tá? Então, se você fizer a aplicação, por exemplo, dessa forma aqui, que o mato está um pouco mais alto, e depois fazer a roçagem, não tem problema, tá? Isso aqui é o exemplo que eu estou dando aqui só para explicar para vocês mesmo, para ficar bem legal de ver com o plantio limpo. Aí você pode estar se perguntando, Ricardo, beleza, entendi, mas com que frequência eu faço essa aplicação e qual é a quantidade? Tu falou uma pá, mas isso equivale a quê? Em peso, em volume? Vamos lá, o que acontece, pessoal? Em relação à frequência, quanto mais frequente, melhor, tá? Só que quando a gente faz com bastante frequência, a gente também não pode exagerar na quantidade. Tudo em exagero acaba atrapalhando, tá? Então, com essa nossa estratégia aqui, pessoal, de aplicar pouca quantidade, né? Eu pretendo fazer esse tipo de trabalho aqui pelo menos umas 4 vezes no ano, tá? Então, uma vez no ano eu venho aqui, aplico desse lado, outra vez eu faço aqui, outra vez aqui, outra vez ali, certo? Então, 4 vezes no ano é minha intenção, igual a adubação orgânica. Se eu conseguir fazer mais, beleza, tudo bem. Eu estou aplicando pouca quantidade, então eu não vou tá de uma forma ou de outra criando um excesso no meu solo, sobrecarregando o meu solo, porque eu vou falar agora já para vocês que ele tem o carvão, ele tem alguns nutrientes aí que interferem na acidez do solo, tá? Ele corrige a acidez do solo até certo ponto, tá? Então, se você exagera, tá? Se você exagera, você pode estar alcalinizando o seu solo, tá? Então, não é interessante fazer uma aplicação tão gigante de uma vez só, tá? Eu prefiro a ideia de estar aplicando com bastante frequência, pequenas quantidades, porque a gente evita esse tipo de excesso, tá? Em relação ao peso, a quantidade, ao volume aplicado, pessoal, eu para ser bem sincero com vocês, eu também não estou me ligando muito nisso, tá? Eu estou aplicando uma pá e espalhando ela bem aqui na touceira, como vocês podem ver. Ah, Ricardo, mas então tu tá fazendo de qualquer jeito, esse negócio da aplicação com a pá, não tem dosagem, não tem nada. Pessoal, porque na verdade, tá? A minha intenção com isso, com esse nosso carvão aqui, que eu vou já virar a câmera para explicar para vocês, é aumentar a fertilidade do nosso solo, porque o carvão ele é um excelente condicionador do solo. Então, eu não tô aqui depositando as minhas, vamos dizer assim, depositando a minha fé, não sei se é fé, mas enfim, eu não estou aqui me fiando, né, na disponibilidade de nutrientes, tá? Eu estou, na verdade, procurando vantagens
paralelas que o carvão oferece, além da disponibilização de nutrientes, certo? Então, deixa eu virar a câmera agora para explicar para vocês um pouquinho sobre essas vantagens de a gente usar o carvão. Pronto, vim aqui para ficar numa sombra para virar a câmera e conversar com vocês um pouco melhor sem torrar minha mão no sol, né? Porque já tá pegando, meus parceiros, estão pegando. Mas vamos lá, pessoal, é o seguinte, então, quais são as vantagens da gente usar o carvão no nosso plantio? Primeiro, como eu falei para vocês, é a disponibilização de nutrientes, tá? O carvão, ele é rico em potássio, rico em cálcio, tá? Rico em fósforo, tá? O que acontece é o seguinte, pessoal, dá pra gente falar que não é a principal vantagem do carvão a disponibilização de nutrientes. Por quê? Porque o que acontece, pessoal? Como o carvão é um material altamente estável, tá? Ele libera com muita lentidão esses nutrientes, tá? E dependendo de como foi feita a queima do carvão, na pirólise, né, lá na carvoaria, ele vai disponibilizar mais ou menos esses nutrientes que eu falei, tá? Então, usar ele só com o intuito, fiz um barulho estranho aqui atrás, usar ele só com o intuito de adubar, de disponibilizar nutrientes, você vai acabar se frustrando um pouco, porque não é esse o grande benefício do carvão, tá? Apesar dele, como eu falei, disponibilizar alguns nutrientes, e como você vai estar fazendo aplicações frequentes, né, tudo mais, você vai ter, querendo ou não, esse benefício sim, tá? Mas a dinâmica dele é bem diferente, por exemplo, de um esterco, do composto orgânico, que é um composto menos estável, que vai se decompor mais facilmente, mais rapidamente, e vai liberar esses nutrientes. Porque lembrando, tá, pessoal, todo o material orgânico que a gente deposita com o intuito de fazer uma adubação orgânica, para ele disponibilizar nutrientes, ele vai precisar ser decomposto, tá? Então o carvão, ele demora muito tempo para ser decomposto, por essa alta estabilidade dele, tá? Enquanto que o adubo orgânico rapidamente, se é um adubo orgânico, um esterco, por exemplo, um composto orgânico que você fez lá com base em plantas, enfim, uma torta de mamona, enfim, ele vai se decompor muito mais rapidamente e vai liberar mais nutrientes e mais rapidamente, tá? Então, quais são essas vantagens paralelas do carvão, no final das contas? E senta que tem muita vantagem, tá? A primeira delas, que eu acho extremamente importante, tá? O carvão, pessoal, pode não parecer, porque a gente olha ele assim e a olho nu, mas o processo de queima do carvão faz com que ele seja um material altamente poroso, tá? Isso eu vou botar até uma imagem aqui para você ver em uma imagem aumentada de como é o carvão por dentro. Então ele é muito poroso, tá? E quais são as vantagens dessa porosidade do carvão, tá, para o nosso solo? Primeiro, ele retém bastante umidade, tá? E a gente sabe disso porque quando você está numa região úmida como a nossa aqui do Pará, se você deixa o carvão lá largado, exposto não precisa estar exposto à chuva, mas exposto à umidade do ar, você vai ver que ele vai ficar úmido e vai ser um inferno para você acender aquele carvão. Então o carvão, ele tem essa capacidade de reter umidade muito facilmente, por conta dessa alta porosidade dele. Então, naturalmente, tendo o carvão no solo, fazendo essa nossa utilização do carvão, à medida que ele vai sendo incorporado, esses poros dele vão estar armazenando água no nosso solo, aumentando a retenção de umidade no nosso solo também. E nossas plantas agradecem. O açaí, então, que a água é realmente a necessidade de água da cultura, né? É um dos pontos fundamentais aqui, né? O açaí precisa de bastante água. Pra gente é maravilhoso ter isso aí, tá? Pra gente é maravilhoso, porque faz render nosso sistema de irrigação, inclusive, e melhora também o aproveitamento da água das chuvas. Você perde menos, tá? Água da chuva. Então, essa porosidade é muito interessante por conta da retenção de umidade, mas também porque esses poros, pessoal, eles vão servir para a reprodução de micro-organismos benéficos no solo. Tem um vídeo que eu falei sobre biofertilizante um tempo atrás, e eu falo para vocês que a gente usou carvão, né, nesse nosso biofertilizante. Por quê? Porque o carvão, justamente com essa porosidade, pessoal, ele serve como uma casa para esses micro-organismos se desenvolverem, tá? Essa casinha lá, esses poros, eles vão reter umidade, vão reter matéria orgânica, vai reter nutrientes, que para os micro-organismos é muito importante, tá? Então, ele aumenta também, pessoal, a vida no nosso solo, que é fundamental, tá? Para a gente ter uma alta fertilidade e para ter boas produtividades também. Ah, Ricardo, aí tu já tá viajando a maionese, esse negócio de casa de micro-organismos, de porosidade do carvão. Putz, aí tu já tá forçando a barra. Tá parecendo aquele Zé Cochato que fica inventando moda aí para dizer que as coisas funcionam. Mas, pessoal,
Pode parecer, né? É um negócio meio esquisito, é uma coisa que a gente não escuta muito falar. Mas eu vou deixar aqui para vocês na descrição, no comentário fixado, inclusive uns trechos aqui na tela de estudos, como eu falei para vocês. A gente, para começar a usar o carvão, pessoal, eu estudei muito para entender realmente qual era o efeito dele no solo, tá? E cada vez que eu ia estudando, eu ia me surpreendendo mais. Então eu vou deixar aqui na tela para vocês alguns trechos interessantes que reforçam isso que eu estou falando, tá? Inclusive, eu sei que muita gente, isso aqui o que eu vou falar pode ser um pouco chocante, mas a Amazônia, pessoal, solos tropicais de forma geral, mas vamos falar da Amazônia principalmente, porque é um negócio muito interessante, que você pode inclusive pesquisar isso na internet, tá? Solos tropicais e a Amazônia, pessoal, de forma geral, tem solos deficientes em nutrientes, tá? Solos pouco férteis, tá? Ai, cara, mas a Amazônia tem uma biodiversidade gigantesca, mas sim, é verdade, natural. Mas os solos, pessoal, eles são deficientes em nutrientes, tá? De forma geral. Só que acontece, alguns pesquisadores, ao longo de vários anos, estudaram a fertilidade do solo amazônico e perceberam que existiam características diferentes em lugares diferentes da Amazônia. Em alguns locais, tinha realmente essa característica pouco fértil. Em outros locais, era extremamente fértil o solo, extremamente fértil, tá? Então isso aí acabou despertando a curiosidade desses pesquisadores. Pessoal, eu tô resumindo, bem resumido aqui, largando todos os detalhes possíveis para explicar para vocês, tá? Mas assim, esses pesquisadores se acharam isso curioso, estudaram esses solos e perceberam, pessoal, que nesses solos extremamente férteis, eles tinham um acúmulo, tá? De, inclusive, centenas de anos de material que foi queimado, material queimado, carvão, tá? Lenha queimada, tá? De onde surgiu isso? Os índios, pessoal. Os índios, naqueles certos pontos, eles largavam, jogavam fora o resíduo de materiais que eles usavam para fazer fogueira, de uma forma ou de outra, enfim. E o que acontece é que ao longo de vários e vários anos, centenas de anos, até milênios, esse solo ele se tornou extremamente fértil, tá? Você pode pesquisar essa história procurando no Google aí, terra preta de índio. Eu vou deixar um trecho aqui explicando para vocês. Isso aí, pessoal, me despertou uma curiosidade muito grande, porque eu vi isso em um podcast. O podcast do Joe Rogan, que é um podcast gringo, né? Ele reuniu um cara, esqueci o nome dele, não sei o que, Graham. Esqueci agora, vou deixar aqui na descrição para vocês o link desse podcast. Que ele fala sobre essa questão da terra preta na Amazônia, que ela foi feita por pessoas, por humanos, né? E aí, esse cara tá usando um chapéu de alumínio, né? Tá viajando, que história é essa? Não sei o que. Eu achei que era um desses caras que viaja na maionese, sabe? E eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar sobre isso e tem artigos científicos a respeito disso. E nesses artigos, pessoal, todos esses estudos que tem na internet, reforçam esse ponto sobre a microbiota dessas terras que tem essa alta composição, essa terra preta, que tem essa composição aí alta de carvão e de resíduos de queima, tá? Então, assim, isso aqui foi muito interessante, assim, explodiu minha mente quando eu comecei a ler sobre isso e eu fiquei muito interessado e fui procurando mais e mais e mais e eu tô fazendo esse vídeo agora aplicando isso e falando para vocês um resumo de tudo isso que eu já estudei, tá? Então, retenção de umidade, nós temos aí a microbiota, a retenção a multiplicação de micro-organismos, tá? E também, pessoal, como o carvão ele vai influenciar na CTC do seu solo também, por conta das cargas dele ali, vamos ser menos técnico e direto ao ponto. Ele também vai fazer com que seu solo segure mais nutrientes, tá? Evite tanto a lixiviação e a perda desses nutrientes. Então ele vai fazer com que as suas adubações, a dinâmica de nutrientes do seu solo seja melhor aproveitada pela planta. Deixa eu aproveitar essa brecha aqui, pessoal, para mostrar para vocês um cenário que veio na minha cabeça que é interessantíssimo, tá? Putz, você está fazendo a construção aqui da fertilidade do seu solo, usando carvão, usando adubos orgânicos, tornando seu solo cada vez mais fértil. E como eu falei para vocês, um solo fértil ele vai potencializar o seu manejo, né? Vai potencializar os resultados das suas adubações, da sua irrigação, tá? Então, imagina o seguinte, você faz esse trabalho direitinho de fertilidade do seu solo, melhorando a fertilidade dele, tá? E depois você vai lá na Agroíndicos,
adquirir os melhores produtos de fertilizantes, material de irrigação do mercado. E você traz para cá para poder aplicar. Não tem como você não ter um resultado fantástico. Não tem como, tá, pessoal? Então, eu vou deixar aqui na descrição, no comentário fixado, o link da Agroíndicos, de WhatsApp e do Instagram, para você ir lá e falar com eles, para você adquirir os melhores produtos do mercado, seja fertilizante, seja material de irrigação, seja defensivo, tem tudo lá, tá? E além disso tudo, nós temos também aí a disponibilização de nutrientes, principalmente potássio, fósforo, né, cálcio, que são os nutrientes que estão mais presentes nesse carvão, tá? O que acontece, pessoal, inclusive isso é interessante porque é muito difícil você encontrar adubos orgânicos ricos nesses três componentes da forma que o carvão vegetal tá? Só que a gente tem que considerar aquela dinâmica de que a liberação ela é lenta, tá? Mas ela é significativa se você for trabalhando ao longo do tempo isso, tá? Não é, pessoal, quero deixar bem claro para vocês, que não é uma coisa de eu fazer uma aplicação dessa que eu fiz agora e nunca mais fazer que vai mudar, vai me trazer todos esses benefícios. Não é essa a ideia, tá? A ideia é você usar isso como rotina do seu plantio, tá? Você fazer aplicações com uma certa frequência para você ir tendo esses efeitos cumulativos, tá? Quer dizer que você vai alcançar, por exemplo, o nível de fertilidade do solo desses solos da terra preta de índio? Pessoal, com o passar dos anos, se você aplicar isso, você vai conseguir chegar muito próximo. Claro que isso também, essa alta fertilidade, é um trabalho que foi até acidental dos índios, né, pelo que eu entendi, mas é um trabalho de centenas de anos, tá? Então, se você mantiver esse costume e as suas próximas gerações também, você pode chegar num ponto, né, pode chegar nesse ponto dessa fertilidade do solo extremamente alta, tá certo? Mas, à medida que a gente vai aplicando, a gente vai tendo esses benefícios cada vez mais, tá? Então, não é você aplicar uma única vez e esquecer. Tem que tornar isso rotina e é o que a gente está fazendo agora aqui no plantio, transformando isso numa rotina igual a nossa adubação orgânica com esterco Ou seja, aderir a essa prática no plantio, pessoal, pode fazer com que a gente gaste menos fertilizante com o tempo, tá? E tenha mais efeitos produtivos, resultados, na verdade, produtivos no nosso plantio com essa técnica, utilizando menos fertilizante, tá? Então isso aqui é muito interessante, tá? Isso aqui é fantástico, para ser bem sério com vocês. Agora, pessoal, eu tenho que reforçar uma ideia com vocês aqui, tá? Assim, tem que ser bem claro em relação a isso. Não adianta nada, putz, você fazer um trabalho impecável aqui de fertilidade do seu solo no campo, tá? Putz, você ter todo esse cuidado que a gente está falando aqui, de melhorar a fertilidade, de manter seu solo vivo e tudo mais. E aí você vem e planta uma muda ruim, uma muda doente, de uma semente que não tem qualidade, né? Você tá botando, com todo respeito, mas você tá botando aí um motorista de mobilete para dirigir uma Ferrari, tá? Então assim, com todo respeito, tá, pessoal? Então assim, pessoal, adquirir sementes, mudas, licenciadas de altíssima qualidade é lá na Amazon Flora, pessoal. Viveram com mais de 30 anos no mercado. Lá você vai encontrar mudas frutíferas, mudas de açaí, que inclusive é a empresa licenciada pela Embrapa para produzir mudas de BRS, BRS Pará, BRS Pai d'Égua. É também a empresa licenciada para fornecer as sementes desses açaí da Embrapa, tá? Você encontra muda de cacau, cupuaçu, citros, acerola, né? Você encontra de tudo ali. Inclusive mudas florestais, você encontra flores para você que gosta de floricultura, jardinagem, tá certo? Então, ó, vou deixar aqui na descrição, no comentário fixado, o link para você ir lá e falar com a Amazon Flora, beleza? Ricardo, entendi, mas em quanto tempo eu consigo, fazendo isso, tornando isso uma rotina no meu plantio, em quanto tempo eu consigo chegar nesse nível de fertilidade do solo que a terra preta de Índio tem? Pessoal, assim, a terra preta de Índio é uma construção milenar, tá? Então, por décadas, séculos, eles foram trabalhando nisso aí, tá? Não sei, para ser bem sério com vocês, eu não lembro agora se foi de forma intencional ou não, tá? Mas isso é uma construção de muitos e muitos anos, tá? Então, a ideia, na verdade, é você se aproximando disso. De pouco em pouco você vai ganhando, você vai tendo esses benefícios. Você não vai ter os benefícios todos de uma vez,
mas eles vão sendo cumulativos. Então, à medida que você vai utilizando 1, 2, 3, 4, 5 anos, você vai tendo resultados cumulativos. Não é uma coisa linear, tá? Porque ali você tem a multiplicação de micro-organismos, você tem o aumento da vida no seu solo, o aumento da diversidade no seu solo. Então, isso aí tudo é muito importante, muito interessante, tá? Eu vou deixar aqui uma outra referência, inclusive, pessoal, porque eu sei que pode estar sendo difícil para algumas pessoas acreditarem nisso que eu estou falando, só porque eu estou falando. Eu vou deixar aqui na descrição, no comentário fixado, todas as referências que eu estou falando aqui de estudos e de uma palestra que eu achei fantástica, tá? Uma palestra brasileira, tá? Eu não lembro agora se foi de universidade, se foi da Embrapa, me perdoem pelas referências que eu estou ruim de memória mesmo. Mas nessa palestra, pessoal, tem não só a explicação dos benefícios, como os resultados práticos disso. Foi feita uma experiência no campo com carvão, na cultura do milho, se eu não estou enganado, ou da soja, não lembro exatamente, mas foi feito de forma, usando o método científico, o acompanhamento desses resultados. Então é fantástico essa palestra. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês acompanharem depois, tá? Tem que ter paciência, tá, pessoal? Tem que acompanhar realmente, porque é uma palestra de, se não estou enganado, umas 2 ou mais horas, tá? Agora um ponto que pode ter gente que vai ficar preocupada, né, com essa ideia. Pô, cara, aqui na minha época de plantio, na minha época de verão aqui, de seca, tem fogo, né? O carvão ele não vai atrapalhar isso aí, não vai tornar mais perigoso o fogo aqui no meu plantio. Pessoal, como eu falei para vocês, o carvão é muito poroso. Ele absorve umidade rapidamente, com muita facilidade, né? Isso quando a gente deixa, por exemplo, num ambiente de casa, deixa ele exposto, ele absorve umidade facilmente. Imagina aqui no campo, quando ele amanhecer e tá aquela umidade do orvalho, né? As chuvas, a irrigação. Então assim, eu acho muito difícil ele ter alguma influência nisso, porque ele vai ter muita umidade acumulada ali. E como eu mostrei para vocês, à medida que o tempo passa, ele vai sendo naturalmente incorporado no solo com as roçagens, com a deposição de matéria orgânica no solo, com a aplicação de adubos orgânicos por cima, que a gente faz aqui no plantio, caso você faça também, vai ser a mesma lógica. Então ele vai descendo para o nível do solo e não vai ficar em contato mais com a superfície. Então eu acho que esse risco ele é mínimo, a não ser que já esteja rolando uma queimada ali, já esteja queimando e você joga o carvão por cima, aí não vai ter efeito nenhum, obviamente, né? Pessoal, então esse aqui foi um vídeo para explicar para vocês um pouco essa técnica, compartilhar com vocês conhecimento também que a gente adquiriu. E cara, eu vou deixar aqui na descrição tudo para vocês, pode ficar tranquilo para vocês verem essas referências, é fantástico, vale a pena você parar um minutinho para estudar sobre, parar algumas horas para estudar sobre isso, tá bom? Mas ó, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário para saber se você achou interessante, e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até lá!